Sem dúvidas, a história da vida de Jó é uma das mais tristes e comoventes histórias que se tem na Bíblia Sagrada. Jó foi exemplo de fé, paciência, fidelidade e retidão diante de Deus. Um homem que perdeu tudo na vida, porém sua fé no Criador permaneceu intacta. Como um homem poderia sofrer tanto e ainda permanecer com sua fé inabalável diante de Deus? Assista este vídeo até o final e surpreenda-se com esta fantástica história. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. A Bíblia Sagrada não é um livro qualquer. Ela é a palavra do Deus vivo. Seu objetivo é apresentar ao homem um caminho, um exemplo a seguir. Nela existem muitas histórias que nos servem de exemplos como conduzir nossas vidas em meio aos nossos problemas e desafios do dia a dia. E uma destas histórias de superação e vitória é sobre a vida de um homem chamado Jó. Até que ponto devemos seguir a Deus diante as desgraças e problemas que enfrentamos em nossas vidas? As Sagradas Escrituras mencionam que na terra de Uz havia um homem por nome de Jó. Este era um homem íntegro, temente e sincero diante de Deus, e sempre procurava desviar-se do mal. Jó era um homem sinônimo de prosperidade e abundância. Possuía inúmeros empregados, terras, rebanhos. Sua eminência financeira o fazia ser o homem mais rico de todo o Oriente. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e seu amor paterno e a fidelidade para com Deus era muito grande. Jó, ao final dos banquetes que seus filhos faziam, os santificava. Levantava de madrugada e oferecia holocaustos em favor de cada um deles, a fim de zelar pelo bem de seus filhos, caso houvessem cometido pecado e amaldiçoado a Deus. E assim fazia Jó continuadamente. A história conta que num determinado dia, os anjos de Deus foram se apresentar perante o Criador, a fim de lhe prestar contas. E com isto foi também Satanás que estava entre eles. O Senhor então pergunta a Satanás: "De onde vens?" E Satanás responde: "De rodear a terra e passear por ela." O Senhor então faz outra pergunta: "Tens observado ao meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. É sincero, íntegro, um homem temente a Deus, e sempre desvia-se do mal." Então responde Satanás ao Senhor: "Nem podia ser diferente. Você o protege sua família e tudo o que ele possui. Você tens abençoado tudo o que ele faz, dando do bom e do melhor com grande fartura, saúde e proteção, de modo que seus rebanhos crescem e se multiplicam por toda a terra."
Jó é um homem riquíssimo. É claro que ele vai te seguir e te obedecer. Mas experimente deixá-lo sem nada e tocar em tudo o que ele tem, e você vai ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então disse o Senhor a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, até mesmo sua família. Porém, contra ele não estendas a tua mão. Então Satanás logo saiu da presença do Senhor para colocar em prova a fidelidade de Jó. A história conta que num certo dia, um dos servos de Jó chega lhe trazendo uma desagradável notícia. Seus rebanhos de bois e jumentos haviam sido roubados, e seus empregados mortos ao fio da espada pelos bandidos. E este que lhe trouxera a notícia, sendo o único a escapar. Enquanto este falava com Jó, outro servo chega trazendo mais notícias ruins. Segundo ele, um fogo de Deus havia caído dos céus, queimando todas as ovelhas e empregados, e este sendo o único a escapar. A onda de notícias desagradáveis só aumentava. Assim que este servo acabara de avisar a Jó, outro empregado chegava lhe trazendo péssimas notícias. Seus rebanhos de camelos haviam sido roubados por 3 tropas de caldeus, e da mesma forma todos os empregados assassinados, e este a lhe falar foi o único a escapar com vida. Como se não bastasse a quantidade de eventos ruins daquele dia, chega a Jó outro mensageiro, trazendo uma notícia aterrorizante. A notícia de que todos os seus filhos haviam morrido por intermédio de um grande vendaval vindo do deserto, que atingiu a casa de seu filho primogênito, onde todos os demais estavam reunidos. E só este a lhe falar foi o único empregado a escapar com vida. Então Jó se levantou, rasgando seu manto, rapando sua cabeça e prostrando-se sobre a terra em adoração ao Senhor, dizendo: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Com todas estas terríveis provações, Jó de forma alguma pecou contra Deus, nem lhe atribuiu falta alguma. A Bíblia diz que em outro determinado dia, os anjos de Deus novamente foram se apresentar ao Senhor, e Satanás mais uma vez estava entre eles. Então o Senhor diz a Satanás: De onde vens? Satanás respondendo diz: De rodear a terra e passear por ela. O Senhor novamente faz a pergunta a Satanás: Observaste tu meu servo Jó? Não há ninguém na terra igual a ele, homem íntegro, sincero, temente a Deus, e sempre desvia-se do mal. E mesmo sendo testado por ti sem motivo, e incitando-me contra ele, Jó ainda retém a sua sinceridade. Então respondeu Satanás: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Experimente tocar diretamente nele, ferindo sua carne e ossos,
tirando sua saúde para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor diz a Satanás: Pois bem, Jó está nas suas mãos, só não tire a vida dele. Satanás então retirou-se da presença do Senhor e logo se pôs a atacar Jó. A história conta que Satanás feriu a Jó de úlceras malignas, feridas terríveis desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Então Jó tomou um caco de telhas para se coçar e assentou-se sobre as cinzas, porque a agonia era muito grande. A mulher de Jó, revoltada vendo-o naquela terrível situação, lhe diz: Ainda mantém a sua sinceridade em Deus? Amaldiçoa a Deus e morra. Então Jó lhe responde: Você fala como uma louca. Receberemos do Senhor o bem, e por que não receberíamos o mal? Em meio a tanta dor e sofrimento, Jó reteve sua sinceridade diante de Deus. E em tudo Jó não pecou, nem mesmo ousou proferir palavra alguma contra Deus. Conta a história que 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, saem cada um de sua região para se encontrarem e juntos irem para Uz visitá-lo, a fim de mostrar-lhe solidariedade e consolá-lo. Quando estes avistam Jó à distância, mal podem reconhecê-lo e começam a chorar em alta voz. Cada um deles rasga o seu manto e coloca a terra sobre sua cabeça, pois tamanha é a desgraça na vida de Jó. E assentando com Jó, estes ficaram 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor, o sofrimento de Jó era muito grande. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia de seu nascimento, dizendo: Pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Jó então desabafa, mostrando sua indignação, raiva, angústia, e chega a beirar a blasfêmia. Porém, não o faz. O discurso de Jó não são ortodoxos. Afrontam ideias fixas e vão contra os princípios básicos do relacionamento entre a humanidade e Deus, conforme a sabedoria vigente. Pois a ideia de que se fizermos coisas boas, teremos bênçãos, na ideia de Jó era diferente, pois ele acreditava que deveríamos aceitar os males impostos por Deus. E os amigos de Jó, defensores desses princípios, não suportam as suas palavras. Abrem a boca e se perdem em discursos. Os amigos de Jó tentaram confortá-lo, porém acabaram por aumentar ainda mais o seu sofrimento, causando maiores aflições. Estes acusaram falsamente Jó de ser um terrível pecador e que seu sofrimento seria um castigo divino merecido. Elifaz, um dos amigos, afirmou: Todos os dias o perverso é atormentado. Os demais criticaram Jó por não confessar seus pecados, que ele não tinha cometido. Bildade disse a Jó que se ele se arrependesse, Deus sem demora restauraria sua prosperidade.
Porém, Jó, sendo fiel a Deus, não poderia mentir ou admitir pecados que ele não havia cometido. Jó chegou a discutir com seus amigos e negou suas pesadas acusações, pois estes acreditavam que os males e aflições eram frutos de pecados, e as circunstâncias na vida sempre refletia sua posição diante de Deus. Porém, Jó afrontava estas ideias ortodoxas e fixas de seus amigos que se achavam entendedores da verdade absoluta, e que até hoje estas ideias persistem na boca de muitos falsos mestres, pois de forma equivocada ensinam que pessoas más sofrem e pessoas que servem a Deus param de sofrer, o que nem sempre é a verdade, conforme expressava Jó. A atitude de Jó contrariava as ideias não só de seus amigos, mas também de Satanás, pois este acredita que a honra e a adoração a Deus é condicionada se o homem receber algo em troca. E as atitudes de Jó eram contrário à equação. E muitos caem nesta armadilha, acreditando da mesma forma que Satanás, e ensina doutrinas carnais entre os homens, de que devemos servir a Deus por motivos interesseiros, tais como prosperidade, riqueza e saúde, sendo que, na verdade, devemos seguir e adorar a Deus porque Ele é Deus e merece toda a glória, independente de recebermos algo em troca. A história conta que, ao longo do tempo, Deus começou a repreender os amigos de Jó com os eventos que foram acontecendo. E num determinado momento, após Deus falar com Jó, ele diz para Elifaz: "Estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele, e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó." Então os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó, virando o seu cativeiro enquanto orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. E Jó novamente teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira, Gemina, e o nome da segunda, Quezia, e o nome da terceira, Queren-Hapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. O que aconteceu a Jó é um exemplo claro de como Satanás nos afeta, pois o prazer dos demônios é nos testar dia após dia, a fim de que venhamos a cair. Porém, tudo o que nos acontece é por permissão do Senhor. Seja algo de bom ou de ruim,
tudo é permitido por Deus. E aí pessoal, o que vocês acharam deste vídeo? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Curta e compartilhe, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este.